Meus irmãos, por ocasião do aniversário da nossa igreja, eu comecei hoje pela manhã uma série de mensagens para falar justamente sobre igreja. Nossa igreja completa 56 anos e nós, até o final do mês de março, nós vamos conversar um pouquinho sobre igreja. Semana que vem, no aniversário da nossa igreja, os pastores que virão aqui, certamente, não encomendei mensagem nenhuma para ninguém, mas eles serão usados por Deus, eles vão estar falando também sobre essa dinâmica tão especial, sobre isso tão maravilhoso, sobre isso que nós amamos tanto, que é a igreja. Hoje pela manhã, usando o texto de 1 Timóteo 3,15, nós pensamos em algumas características dessa igreja, a igreja do Senhor Jesus. Igreja não é qualquer coisa. Igreja não é só um lugar onde você vai. Igreja não é uma coisa sem importância. Igreja não é um negócio. Igreja é algo divino, que nasceu no coração de Deus, né? E Paulo, escrevendo ao Timóteo, vai dizer, né, que a igreja ela é a família de Deus, o corpo de Cristo. Ela é a casa do Senhor. Em 1 Timóteo vai dizer também que a igreja é a igreja do Deus vivo. Nós somos uma igreja que não celebramos um Deus que morreu. Nós não é uma igreja que presta homenagem a uma divindade morta. Não é uma homenagem, uma lembrança de alguém que morreu, como se fosse uma visita a um sepulcro no dia de finados, onde colocamos flores, fazemos uma oração por alguém que não está lá. Não, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que celebra um Deus que está vivo. Amém, Rosa? Rosa, o seu Deus, o Deus que você serve, morreu ou ele está por aí? Continua vivo? Tu tem certeza disso, Rosa? E assim é a dinâmica da igreja, meus irmãos. Nós não podemos ver a Deus, mas nós cremos que Ele está vivo, ativo. E essa é a dinâmica da igreja, ela serve a um Deus que é vivo. E mais do que isso, pela manhã nós vimos que a igreja, Paulo escrevendo ao Timóteo vai dizer que a igreja, ela é a coluna e o fundamento da verdade. Por isso a igreja é a família de Deus, uns aos outros, ela é a igreja do Deus vivo na sua relação com esse Deus maravilhoso que está vivo, e ela é coluna, ela é verdade, ela fundamenta a sua vida na verdade, e assim ela abençoa o lugar onde ela está inserida. É isso que nós vimos pela manhã, fazendo um pequeno resumo. E hoje, agora à noite, eu queria pensar na igreja sobre uma outra perspectiva. Eu queria convidar você a abrir comigo na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, que aí no cabeçalho da sua Bíblia está escrito assim, 2 Coríntios. Você que está chegando agora aqui na nossa igreja, talvez ainda não tenha assim muita habilidade com a Bíblia, 2 Coríntios não quer dizer que o Corinthians ganhou de 2 de alguém, não é nada disso, né? É a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja que estava na cidade de Corinto. 2 Coríntios, no capítulo 11, nós leremos do verso 1 até o versículo 3. Pedro, você consegue colocar aí para a gente? Meus irmãos, hoje de manhã tivemos um problema técnico aqui com o Data Show. É assim, quanto mais tecnologia, meu irmão, mais doideira a gente tem para resolver. Então, você viu que nós estamos igual pirata hoje, né? Tem um olho tapado e o outro funcionando. Mas, em nome de Jesus, semana que vem, vai estar tudo funcionando para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Isso, amém. 2 Coríntios 11, versículo 1 ao 3, diz assim. O apóstolo Paulo falando. Espero que vocês suportem um pouco mais a minha insensatez ou a minha loucura. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. E o que eu receio, e eu quero evitar de vocês, seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Queria ler junto comigo aquela parte que diz assim, bota um pouquinho antes aí, Pedro, vamos ler juntos ali, que diz assim,
bota aí, versículo, bota assim, ó, ali, ó. Eu os prometi a um único marido. Vamos ler todos juntos ali? Eu os prometi a um único marido, e quem é esse marido? É Cristo. Meus irmãos, nós acabamos de ler um trecho da segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. A segunda carta é uma carta muito pessoal. E, de fato, você que está com a gente aqui pela primeira vez, ou tem frequentado aqui a nossa igreja, isso de nós acabamos de ler uma carta mesmo. O apóstolo Paulo escreveu uma primeira carta à igreja de Corinto, fez uma visita e depois escreveu uma segunda carta. O teor dessa segunda carta, se você ler ela toda, ele dá muitas orientações àquela igreja, mas principalmente o apóstolo Paulo gasta muito tempo dessa carta defendendo a sua autoridade apostólica. 2 Coríntios é uma carta em que Paulo vai se defender, ele vai dizer que ele é sim um servo de Deus, é sim um apóstolo. Por quê? Porque nesse momento, a igreja de Corinto olhava para o apóstolo Paulo e não o reconhecia como um homem enviado de Deus, não o reconhecia como um apóstolo, não o reconhecia como alguém que tinha o que dizer. Então o apóstolo Paulo abre o coração, ele rasga o coração defendendo diante daquela igreja o chamado que ele tinha e que ele teve, diante de Deus, o chamado que ele teve. E é muito interessante, quando ele chega aqui no capítulo 11, você lê toda a segunda carta, é muito interessante, vai edificar muito a sua vida. No capítulo 11, é como se o apóstolo Paulo vai começar a falar de uma temática muito importante para a igreja, muito importante para ele. É como se o apóstolo Paulo fizesse agora um apelo, uma súplica. É como se o apóstolo Paulo agora parasse tudo e estivesse assim, por favor, eu preciso muito que vocês me ouçam. Tanto que ele vem e vai dizer assim, eu espero que vocês me suportem um pouco da minha insensatez, um pouco da minha loucura. Sim, por favor, sejam pacientes comigo, porque tudo que eu tenho ensinado para vocês é absolutamente útil. Claro, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre, chamando a atenção, ele está usando um pouco de ironia. Por que ironia? Porque, na verdade, o que os superapóstolos que visitavam aquela igreja, que estavam naquela igreja, diziam que o apóstolo Paulo não tinha poder na sua palavra, que aquilo que ele falava não era muito importante. E na tradição grega, quem tem o que dizer é um sábio, e quem não tem o que dizer é um louco. Então o apóstolo Paulo está usando de ironia, dizendo o seguinte, me suporta um pouco mais a minha loucura. Me ouve, porque o que eu tenho para falar para vocês é absolutamente importante. Tudo que o apóstolo Paulo faz, orienta, fala, ele vai dizer o seguinte, tudo que eu tenho dito, tudo que eu tenho feito, a minha presença aqui, as mensagens que eu trago, os meus escritos, tudo isso tem uma razão. É por causa do zelo que vem de Deus. Paulo está começando a dizer o seguinte, olha, tudo que eu digo, tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, tudo isso é uma forma de cuidado de vocês. Tudo que eu falo é uma forma de cuidar, de abençoar, de instruir, de não deixar que vocês fiquem perdidos no meio do caminho. Por favor, me ouçam. É muito interessante, irmãos, quando o apóstolo Paulo começa a fazer essa súplica, ele está dizendo, por favor, me ouçam. Porque na igreja de Corinto, muitas pessoas deixaram de ouvir o que ele tinha para dizer, taparam seus ouvidos e começaram a selecionar aquilo que gostavam de ouvir. Isso eu gosto de ouvir, então isso é verdade para mim. Isso eu não gosto de ouvir, então isso não é verdade para mim. E o resultado dessa seleção de coisas que nós queremos ouvir, e que Paulo lá na frente vai dizer que isso é uma coceira no ouvido, que a gente vai às vezes buscando aquilo que a gente gosta de ouvir, e deixa de lado as orientações que às vezes nos causam um tipo de pressão, ou nos pressionam, ou nos incomodam. Isso é uma coceira no ouvido, e é uma atitude de alguém que se distancia de Deus. Por isso Paulo está dizendo, presta muita atenção.
Ouve a minha loucura pelo menos mais uma vez, e tudo isso que eu estou fazendo é por causa do zelo. Deus zela por você, Deus ama você, Deus quer cuidar de você. Deus olha para a sua vida e o desejo do coração dele é de cuidar de você com muito carinho, com muita intimidade, cuidar de você como alguém muito importante. Deus, a Bíblia vai dizer que Deus é um Deus absolutamente zeloso com o seu povo. Eu como pai, a Nara como mãe, você como pai e como mãe, muitas vezes você repreende o seu filho não porque você o odeia, não porque você quer o seu mal. Você repreende o seu filho porque você tem o quê? Zelo, cuidado. É esse zelo, é esse cuidado que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, eu tenho um zelo, o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu cuido de vocês, e o que eu digo é para edificar a vida de vocês. Eu zelo por vocês, e esse meu cuidado não é de mim mesmo. Deus me pediu para cuidar de vocês. Deus me pediu para falar com vocês. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, irmãos, o que é interessante é, por que todo esse zelo? Por que todo esse cuidado? E aí entra uma figura maravilhosa da igreja que eu queria chamar a sua atenção. O apóstolo Paulo vai justificar o seu zelo, o seu cuidado, as suas palavras, a sua insistência. Eu sei, nós às vezes, pastores, insistimos em algumas coisas, né? Falamos hoje, falamos amanhã, falamos depois, orientamos, às vezes somos absolutamente cansativos. E fazemos isso por causa do cuidado que Deus quer ter com a sua igreja. E Paulo está falando sobre esse zelo, ele vai dizer o seguinte: eu sou zeloso com vocês, cuidadoso com vocês. Isso tem uma razão. Sabe o que ele vai dizer? É que eu prometi vocês a um único marido, e esse é Cristo. E a minha intenção, a minha vontade, a minha missão, o meu propósito é apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Meus irmãos, essa é uma imagem linda da igreja. Se de manhã nós falamos a igreja como a igreja do Deus vivo, a igreja como coluna, como fundamento da verdade, nessa noite eu quero trazer a visão que a Bíblia nos traz da igreja, de mim, de você, das pessoas que servem a Deus, como a noiva de Jesus. Essa é a ideia que Paulo está dizendo. Eu prometi vocês a um único marido, e eu quero apresentar vocês diante dele. Eu quero cumprir a minha missão de apresentar vocês como igreja a esse marido, e que vocês são uma noiva deles. Dá uma olhada, vê se tem uma noiva de Jesus aí do seu lado. Dá uma olhada. Eduardo, eu sei que é estranho isso que eu vou dizer para você. É estranho, mas é isso. Você é uma noiva linda. Amém? Agora, olha atrás de você quem está aí. Irmão Antônio. Irmão Antônio, lá de Cabo Frio. Brabo. Sabe o que ele é? Uma noiva linda. Telva, sabe o que você é, menina? Você é uma noiva linda de Jesus. A igreja é a noiva de Jesus. É a noiva de Cristo. Ele está falando sobre essa ideia de que a igreja vive um relacionamento com alguém. A igreja, uma das imagens da igreja, desde o Antigo Testamento, na verdade, a gente vê essa ideia de Deus se relacionando com o povo de Israel. E em Isaías, por exemplo, ele vai falar que como um marido, ele se relaciona com Israel. Em Jeremias também, que como um pai, como alguém que se relaciona com o povo de forma muito íntima. E no Novo Testamento existe uma figura muito linda que é apresentada da igreja e de Jesus. É a ideia de um casamento que vai se consumar entre a sua igreja e ele.
Por isso que o apóstolo Paulo faz uso dessa linguagem e diz assim: eu sou zeloso com vocês, eu insisto com vocês, eu puxo a orelha com vocês, eu brigo com vocês, eu falo umas coisas que às vezes são duras, e eu fico insistindo. Isso é zelo do meu coração, isso é amor que tem no meu coração, isso é cuidado que tem no meu coração. Por quê? Porque eu prometi, você é a noiva de Jesus. Igreja, você é a noiva de Jesus, você está comprometida com Ele, você está aliançada com Ele, você tem um compromisso com Ele, amém? Ele usa essa figura do noivado. Interessante que nós vamos encontrar essa mesma figura sendo pintada na carta que ele escreve aos Efésios, falando sobre também esse relacionamento da igreja e de Jesus como uma noiva e seu noivo. E nós encontramos um desfecho maravilhoso no livro de Apocalipse. No fechamento do Novo Testamento, em Apocalipse, nós vamos encontrar uma imagem belíssima, um grande convite de Deus falando: venham, junte-se a nós, venham as bodas do Cordeiro, a sua noiva está pronta para encontrar com o Cordeiro. Você consegue ver isso? Meu irmão, cheguei a me arrepiar. Evelyn, você deu uma arrepiada aí? Não, precisa mentir, se não arrepiou, né? Senão aí perde. Cena belíssima de uma noiva que está indo se encontrar com seu noivo. E é essa imagem que eu quero me fixar nessa noite, para nós como igreja. Por quê? Porque nós estamos no caminho desse casamento, ainda não está consumado. Esse casamento ainda não aconteceu, porque nós sabemos que esse casamento final, essas grandes bodas, acontecerá na volta de Jesus. Agora, nós somos a noiva se preparando para aquele grande dia. Nós estamos no caminho. Rosa, eu e você, nós somos as noivas que estão se preparando para aquele grande dia, para aquele grande encontro. Não chegamos lá, mas estamos no caminho para aquele grande encontro. Gina, você é uma noiva linda, que está caminhando, se adornando, se tornando cada dia mais bela para encontrar o teu noivo. E diante dessa interação sobre casamento, alguns ingredientes a gente precisa destacar dessa relação, dessa figura de noiva e marido, de noiva e futuro marido, da igreja e de Jesus. Alguns ingredientes não podem faltar nessa relação. E o primeiro ingrediente, Gina, é a convicção. Meus irmãos, alguém que é uma noiva de alguém, um noivo de alguém, não dá para ser noivo sem o quê? Sem convicção. Deve ser, eu não casei sem essa convicção, eu casei convicto e casaria de novo, e agora muito mais bonito do que eu fiquei nas fotos do meu casamento, casaria de novo. Sabe por quê? Nessa relação de casamento não pode faltar convicção. Eu não posso ter dúvidas se eu quero ou se eu não quero. Quando eu estou me caminhando para esse casamento, essa aliança, essa relação de noivado da igreja com o seu Senhor, a dúvida não passa pela igreja do Senhor Jesus. A igreja de Jesus não tem dúvida se quer ou não esse encontro, se quer ou não esse relacionamento. A igreja de Jesus não tem dúvida se ama ou não ama, se quer ou não quer. Porque senão não deveria nunca ser uma noiva. Deixa eu falar uma coisa. A nossa sociedade, ela banalizou esse negócio de noivado. O pessoal conhece 10 minutos e já fala assim, aliança de compromisso. 16 minutos e meio, noivado. 20 minutos, casou. 30 divorciou. Por quê? Porque essa relação não foi baseada em convicção, às vezes em empolgação, às vezes em emoção, às vezes em algum problema, né? Ou seja, às vezes as pessoas casam porque não querem ficar sozinhas. Isso não deveria nunca ser o único motivo para alguém casar, né? Porque lá na frente vai descobrir que casou e continua sozinha ou sozinho do mesmo jeito. Na verdade, um casamento ele vai se acontecer e ele vai ser muito abençoado quando existe convicção.
E olha, a igreja, quem faz parte dessa igreja? Faz parte dessa igreja aquele que nasceu de novo. Por isso não existe uma igreja duvidosa, meus irmãos. Não existe uma igreja que está reticente sobre a relação que tem com Jesus. Não existe uma igreja que está assim, eu estou meio mais ou menos nesse casamento. Eu vou ver aonde isso vai dar. Não, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja muito convicta da decisão que tomou. Não, eu sou a noiva de Jesus. E eu sei aonde essa história vai dar. Eu não tenho dúvidas no meu coração. Por quê? Porque a igreja de Jesus é uma igreja que nasceu de novo, nasceu de Deus, nasceu de uma ação do Espírito Santo, passou por uma experiência de conversão, nasceu de novo. Você que está aqui nessa noite, eu preciso dizer para você, você precisa ter um encontro com Jesus. Para ser igreja dele, você vai precisar de um relacionamento profundo com ele. E Jesus quer salvar você, quer transformar o seu coração. Ele quer pegar no seu pecado e perdoar. Ele quer fazer você nascer de novo. A vontade de Deus para a sua vida é essa, que você tenha uma experiência de salvação em Cristo Jesus. E o que acontece no momento da nossa conversão é que o Espírito Santo, que antes estava ao nosso redor, nos convencendo, no dia que a gente entrega a vida a Ele, o Espírito Santo entra, e agora nós fazemos parte dessa igreja. Não existe igreja sem o Espírito Santo, não existe igreja sem salvação, não existe igreja sem novo nascimento, não existe igreja sem entrega a Jesus, não existe igreja sem a confissão do pecado, não existe igreja sem cruz, não existe igreja sem que a gente compareça aos pés da cruz e diga assim: o meu pecado ofende a Deus, e o Senhor Jesus pagou o preço do meu pecado, e a única coisa que eu tenho que fazer nesse momento é me render a Ele inteiramente. Amém, irmãos? Essa é a igreja que não tem dúvida de quem é o seu Senhor, de quem é o seu noivo, que está caminhando nessa terra. Ela está andando e passando todas as suas dificuldades. Olha, quem ficou noivo aqui e for para casar, sabe que no meio do caminho tem dificuldade. Tem ou não tem, gente? Teve Felipe lá, hein? Decidiu casar, para casar, começa o negócio, né? Começa a dificuldade. Tem dificuldade na nossa caminhada, mas nós temos convicção de quem nós somos, com quem é que nós casamos, com quem é que nós estamos noivos e aonde nós queremos chegar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Algumas pessoas me abordam e perguntam assim: olha, eu não tenho certeza da minha salvação. Você tem certeza da sua salvação? E eu digo, eu tenho absoluta certeza da minha salvação. Quer dizer que se cair aqui essa luminária, não sei se ela vai ser suficiente para me matar, mas digamos que caia tudo aqui na minha cabeça, eu tenho certeza absoluta, Gina. Meus olhos fecham aqui e abrem na presença do Senhor. E abrem por quê? Porque eu tenho uma convicção, eu sou dele, eu nasci de novo, eu fui salvo por Cristo Jesus. Algumas pessoas vivem a sua vida cristã numa tremenda dúvida. Têm dúvida se estão de fato salvos. Têm dúvida se estão de fato ligados com Jesus. Têm dúvida se o Espírito Santo está falando com eles. Têm dúvida se alguma coisa acontecer, se estarão ou não com Cristo. Na verdade, nós não devemos ter dúvida alguma. Aquele que nasceu de novo está salvo, está ligado com Cristo e é dele. Amém? Romanos capítulo 8, eu queria que se você pudesse abrir, Romanos 8, verso 14 a 16, vai dizer algo muito interessante. Vai dizer o seguinte, bota aí por favor, você consegue, Pedro, por favor? Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14, conseguiu lá? Está aqui. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Percebe? Para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E olha que coisa linda, meus irmãos. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi salvo por Cristo Jesus, não precisa ter medo, não precisa ter dúvida, pode alimentar no seu coração uma
convicção, porque o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Primeira coisa nessa relação é a convicção, essa relação da noiva com o seu noivo, da igreja com Cristo. Não existe uma igreja que não tenha convicção. Se a gente não tem convicção, não somos igreja, porque a igreja é convicta do que está fazendo, e é convicta de quem ela está noiva, e convicta de onde isso vai dar em casamento, convicção. Segunda coisa que não pode faltar nessa relação, Gina, é uma aliança. Olha, quando um namorado, uma namorada, eles compram uma aliança de compromisso, o que é, e botam no dedo, o que é que eles estão querendo dizer? Quando uma noiva e um noivo, eles reúnem a família, e agora não está dando muito para reunir, né? Às vezes faz só os dois mesmo, mas se for com convicção, dá para fazer, se for sem convicção, não dá. E eles trocam uma aliança, botam no dedo direito, o que eles estão dizendo? O que eles estão dizendo? Por que botamos alianças em nossos dedos? Por que fazemos isso? Opção 1, porque é muito bonito, gente. Não tem coisa mais bonita que a gente olhar um dedo e ele brilhando lá assim. Segundo, a gente coloca a aliança do dedo para que a gente possa ser assaltado no ônibus, porque, afinal de contas, né, as pessoas também precisam comer e tal. Opção 3, porque quando alguém olha para o nosso dedo, tem uma certeza. Nós não estamos disponíveis. Nós estamos aliançados com alguém. Eu conheço um cara que quando ele vai fazer, ele é casado, mas quando ele vai fazer as sem vergonhice dele, não é um cristão ainda, creio que ele vai se converter, a primeira coisa que ele faz, quando ele vai fazer uma safadeza, sabe o que é? Tira a aliança. Por que ele faz isso? Porque diante daquilo que ele quer fazer, ele não quer que ninguém saiba que ele está comprometido, porque esse cara, ele conta muita história. Ele já contou história de que é rico, conta história que é solteiro, conta história que é surfista, conta um monte de história. E aí, se ele tiver de aliança, isso denuncia ele, dizendo o seguinte, isso é mentira, ele está comprometido. A aliança para nós, esse anel, simboliza que nós temos uma aliança com alguém, não estamos disponíveis. O nosso coração pertence a alguém. Por isso a gente não deve fazer isso, trocar alianças, se não temos convicção. Por quê? Porque essa é uma aliança que só faz quem tem convicção. Por isso, a aliança é o segundo elemento que não pode faltar na relação da igreja com Jesus. Nós, por causa da nossa convicção, da experiência de salvação que tivemos, nós estamos aliançados com Ele. O nosso coração não está no mercado disponível para qualquer coisa. O nosso coração não está disponível, nosso coração e nossa vida não está aí solta para que venha a qualquer aventura e nos leve. Nossa aliança com Ele diz assim, o meu coração é dele. Se alguém me perguntar assim, ô Steph, tu está noivo, não está, Steph? Mostra aí, cadê o, né? Tá vendo? Né? Se alguém te perguntar que assim, Stephanie, vamos ali no cinema comigo, vamos lá, eu queria trocar uma ideia com você e tal, o que você vai fazer? Por quê? Ela respondeu não, tá, pessoal? Só para ficar registrado o pessoal de casa aí, ficar que é convicção. Se alguém chegar assim, Stephanie, eu te acho muito bonita, eu queria ir no cinema com você, eu tenho intenção com você, eu tenho uma coisa, sei lá, eu gosto muito de você. A Stephanie não pode passar pela cabeça dela seguir, até que não, de jeito nenhum. Primeira coisa que vem é o seguinte, não. A resposta para você é não. Por quê? Porque o meu coração e a minha vida já está aliançada com alguém. Essa é a igreja de Jesus, você compreende? A igreja, o coração da igreja, não está disponível no mundo.
Ela não está disponível para qualquer um, para qualquer coisa, para ir para qualquer lugar, para fazer qualquer doideira, não. A igreja do Senhor Jesus, a primeira resposta que ele diz é o seguinte: o meu coração pertence a Jesus, eu estou aliançado com alguém, eu sou noiva. É estranho, pastor Marcelo, alguém te fazer uma proposta muito louca, né? Falar assim, pô, vamos lá, e o Marcelo responder assim, meu irmão, eu não posso entrar nesse negócio com você. Por quê? Porque eu estou noiva. A pessoa vai achar estranho. Depois é bom explicar, né? Fala assim, não posso porque eu estou noiva. Vai falar assim, eu sou uma noiva. Por quê? O meu coração pertence a Cristo. Ele não está por aí disponível para qualquer coisa, porque uma noiva, ela está aliançada com o seu noivo. Essa é a igreja de Jesus. E a aliança simboliza compromisso. Esse meu anel que eu troquei com a Nara, e que de vez em quando eu tenho que trocar por um maior, né? Ele simboliza que eu estou comprometido com ela. E não é quando eu quero. Eu não estou comprometido com a Nara se eu tiver com vontade de estar. Eu não estou comprometido com a Nara o dia que eu estou afim. Eu não estou comprometido da Nara no dia que eu não tenho nada para fazer. Eu estou absolutamente comprometido com ela. Eu estou comprometido com o seu bem-estar. Eu estou comprometido com a sua alimentação. Eu estou comprometido com a sua alegria. Eu estou comprometido com a sua saúde. Eu estou absolutamente comprometido, porque a aliança que eu tenho com ela não é uma aliança qualquer, é uma aliança de compromisso. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E a igreja é a noiva de Jesus. E a noiva de Jesus tem um compromisso com Ele. Seu coração não está disponível no mercado para que qualquer um venha assediá-la para levar. Não, o coração da noiva está ligado com Jesus. E compromisso envolve dedicação. Bom, dedicação significa devoção, entrega, sacrifício, prazer. Que relação eu tenho com a Nara de compromisso? O meu compromisso envolve uma dedicação a ela. O meu compromisso com a Vitória envolve dedicação a ela. E dedicação envolve devoção, entrega. E é óbvio, uma dose de sacrifício. Mas também, irmãos, não só sacrifício. Envolve muito prazer. Por isso, se eu tenho que fazer alguma coisa para Nara, levar no médico ou alguma coisa, claro que isso me custa alguma coisa. Às vezes custa meu tempo, às vezes é no dia do futebol, né? No dia do meu grande time de futebol jogar, imagina, né? Trocar o meu grande time, me custa alguma coisa, mas me custa alguma coisa com prazer. Os sacrifícios feitos na aliança, com uma aliança, são sacrifícios baseados no prazer. A gente tem alegria em fazer ações sacrificiais por aquele que nós amamos. Essa é a relação da igreja. Envolve dedicação, mas envolve também fidelidade. Essa relação de aliança envolve dedicação e envolve fidelidade. E fidelidade significa respeito, zelo, lealdade, honra. Nós estamos aliançados com Jesus e nós devemos a Ele nossa dedicação e devemos a Ele, como igreja, a nossa fidelidade. Tudo que desonra a Deus nos torna infiéis a Ele. E o convite dele para a sua igreja é um convite de fidelidade. Meus irmãos, é inadmissível que eu seja uma noiva ou um noivo e que estou caminhando, me preparando para um casamento e o meu coração está dividido entre o meu noivo e uma outra pessoa. Você casaria com alguém assim? Se soubesse que no coração do seu noivo, da sua noiva, tem você e tem mais um? Não, duvido. No nosso relacionamento de igreja com Jesus, isso pode parecer um pouco radical, mas é bem isso.
A nossa relação com Ele é de fidelidade. Nosso coração não está dividido entre Jesus e mais outras pessoas, entre Jesus e o meu próprio prazer, entre Jesus e a minha própria vontade, entre Jesus e o pecado. Nada disso. O meu coração está inteiro com Ele. Eu quero ser absolutamente fiel a Ele por uma razão. A Bíblia vai dizer que Jesus é absolutamente fiel a mim. Absolutamente fiel a mim. A relação dele comigo é uma relação de amor, e o convite que ele me faz é que eu tenha também uma relação de dedicação e fidelidade a ele. Mas compromisso requer também santidade. O que Jesus espera desse relacionamento meu com ele, da sua igreja com ele, é um relacionamento santo. Ser santo, irmãos, não é ser perfeito. Ser santo é ser separado. Santidade significa separação. Significa o seguinte: a igreja de Jesus pertence a Jesus, e a sua vida está entregue totalmente a Ele. Não cabe qualquer coisa na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Tenha certeza disso. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que ele posso tudo, né? Mas nem tudo que me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo combina com o meu estilo de vida. Posso te usar como exemplo, Stefano? O Fábio não vai ficar aborrecido, não, né? A Stefano é noivo do Fabinho, né? Então, assim, ela pode fazer qualquer coisa? Pode. Ela é absolutamente livre para fazer. Ninguém pode segurar a Stefano. Ninguém pode segurar. Ela é absolutamente livre para fazer tudo o que ela quiser fazer. Agora, tem coisas que combinam com o estado dela de noiva do Fabinho? Tem coisas que estão adequadas ao estado dela como noiva, e dele também, de noivo dela? Nem tudo. Tem coisas, à medida que a gente assume o compromisso, tem coisas que não combinam mais com o quê? Com a aliança que eu fiz. Não é verdade? Por exemplo, vou tirar vocês dois, porque é horrível falar isso. Imagina eu e a Nara, nós somos noivos. Não éramos, ficamos noivos. Temos uma aliança, um compromisso. Meu coração é dela, o coração dela é meu. Nós estamos ligados por um compromisso. Nós desejamos isso, nos aliançar, estamos noivos, caminhando por um casamento. E o meu amigo diz assim: olha, então é o seguinte, vamos fazer uma despedida de solteiro? Vamos, vai ser ótima a despedida. O que nós vamos fazer? Nós vamos, então, para uma casa e vamos contratar um monte de mulheres, prostitutas, e passaremos a noite toda, já que você está noivo da Nara e vai casar, então, assim, vamos passar a noite toda, uma noite de amor com as prostitutas, não sei o quê. Eu posso fazer isso, irmãos? Claro que eu posso. Se eu quiser, eu posso. Mas eu devo? Não. E sabe por que eu não devo? Em primeiro lugar, não é porque a Nara vai descobrir, e se descobrir vai dar rolo. Tem gente que vive uma relação com Deus e com a sua igreja que é meio assim: a gente tem que fazer as nossas besteirinhas, mas tem que esconder muito. Se alguém descobrir, vai dar rolo. Gente, isso é maior bobagem, sabe por quê? Não é se descobrir. Em primeiro lugar, a minha resposta para essa convite: vamos lá na despedida de solteiro, cheio de mulher? Não! Por quê? Porque essa festa cheia de mulher, cheia de bebida, não combina com o meu estado de noivado com a Nara, com o compromisso que eu tenho com ela. Faz sentido isso para você? Tem coisas na nossa relação, na nossa vida, que vão não combinar mais com a aliança que nós fizemos com Jesus. Tem coisa que antigamente a gente fazia, mas agora a gente está aliançado com Cristo. E agora? Não combina mais. É porque a gente é chato, é porque a gente é bobo, é porque a gente é meio careta, é meio cafona. Não é nada disso. É que nós temos convicção, estamos aliançados com Jesus. E algumas coisas não combinam com o meu novo estilo de vida. Não combinam com o amor que eu tenho para o meu noivo. O amor que eu tenho para o meu noivo é um amor dedicado, é um amor fiel, é um amor puro e santo. Paulo vai dizer: eu quero apresentar vocês, igreja, como uma igreja pura para o seu noivo,
uma igreja linda para o seu noivo. Por isso, tem coisas que não combinam mais com a nossa nova forma de viver. Por isso, igreja não é qualquer coisa. Por isso, ser igreja não é assim, agora eu sou igreja. Não, igreja é algo grande demais, lindo demais, profundo demais, belo demais, espiritual demais, único demais. Porque nosso estilo de vida como igreja agora só combina com o estilo do Senhor na nossa vida. Amém, gente? E aí Paulo fica preocupado com isso. Paulo tem em mente o casamento. Paulo está falando com a igreja e convivendo com a igreja de Corinto, mas na cabeça dele ele está preocupado com aquele encontro, com aquele casamento. Deixa eu dar uma palavra antes de entrar nesse tópico, que é o seguinte: quando a gente fala de compromisso, fidelidade, santidade, algumas pessoas parece que vai virando o estômago assim, como dizendo assim, caramba, isso é coisa demais, ser um cristão é pesado demais, é duro demais. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente está em encontro com Cristo, dedicação, fidelidade, santidade é o que dá prazer à nossa alma, amém? Em vez de ser coisa assim, agora eu não posso fazer nada, não é nada disso. Quando a gente tem um encontro com Cristo, agora nossa alegria está nele, e a gente pode fazer um monte de coisa, e as coisas que a gente decide não fazer, nós não fazemos e nosso coração se enche de alegria. A vida de um cristão não é, de forma alguma, uma vida permeada pela tristeza de servir e andar com Cristo, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque agora o nosso maior prazer é caminhar com o amado da nossa alma, o nome dele é Jesus, amém, gente? Paulo está preocupado com esse casamento, ele está dizendo, igreja, eu prometi vocês ao noivo, e tudo que eu falo, tudo que eu faço, as orientações, as broncas, tudo isso tem a ver com entregar você para aquele dia do casamento, esse dia lindo que vai acontecer com você. Mas ele vai dizer, eu tenho medo, eu estou preocupado, eu estou receoso. E qual é a preocupação de Paulo? A gente já caminha para o final. Qual é a preocupação de Paulo? Ele vai dizer lá, a minha preocupação, põe lá, Pedro, por favor. Isso, a minha preocupação. E eu quero evitar o quê? Falando essas coisas todas. A minha preocupação, e eu quero evitar, é que assim como a serpente enganou a Eva, com astúcia, com malandragem, com uma palavra mole, né, com uma conversa fiada, a mente de vocês seja o quê? Corrompida e se desvie o quê? Olha que coisa linda que Paulo está escrevendo, meus irmãos. Olha, vê se não é bonito. Minha preocupação com vocês é que vocês acabem sendo enganados, e o coração de vocês e a mente de vocês se desviem o quê? Da sincera e da pura o quê? Devoção a Cristo. O que ele está dizendo? Eu estou preocupado, é que o relacionamento de vocês seja comprometido por causa de conversas fiadas que vocês escutam, por causa de coisas que falam a vocês, por causa de coisas externas, enganações que venham. Eu estou preocupado para que por causa desse relacionamento lindo que vocês têm, que é puro, que é belo, que é intenso, que é permeado por amor, que ele fique comprometido. Ele está dizendo, eu fico preocupado que vocês comecem muito bem essa caminhada com Jesus, o amando tremendamente, mas que no meio do caminho, coisas que falam, coisas que veem, conversas que dão, fofocas, isso, comece a contaminar a mente e o coração de vocês. E esse relacionamento que era belo, que era lindo, que era intenso, começa a ficar distante, frio. Quanta gente começou muito bem sua caminhada, amando a Jesus intensamente, e hoje, se nós encontrarmos na rua, está muito distante do amor. É porque a mente e o coração começaram a dar ouvidos a palavras que não são do noivo. Evangelho de João vai dizer que o Senhor Jesus é o nosso grande e supremo pastor, e que Ele cuida das suas ovelhas. E sabe que a coisa mais bela que Ele vai dizer é que as suas ovelhas reconhecem a sua
voz. Que coisa linda. A igreja do Senhor Jesus, essa noiva bela, ela só tem ouvidos e olhos para Jesus. Ela quer saber quando é Jesus que está falando, ela quer saber quando é Jesus que está fazendo. Ela não vai no embalo do mundo, até porque o apóstolo Paulo vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Essa noiva linda que é a igreja, ela tem olhos e ouvidos para Jesus, o seu pastor, que não sou eu, o pastor é Jesus. Ele fala, e as ovelhas se alegram no seu coração. Quando o pastor vem e diz assim, Supremo pastor, não, Rosa, por aí não, vem por aqui. A Rosa, que é a ovelha, olha para ele e diz assim, eu que sei da minha vida. Pastor, se mete com a sua, porque da minha vida cuido eu. E se eu quero ir para lá, eu vou para lá. E tu não te mete comigo. Tu faz isso, ovelha? Nada. Sabe o que a ovelha de Jesus faz? Quando Jesus fala, Rosa, não vai para lá não, que isso aí é furada. A Rosa olha para ele e diz assim, muito obrigado, meu pastor. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. O Senhor me guia por pastos verdejantes. Ele fala assim, muito obrigado, Jesus. Porque ouvir a tua voz é o que eu tenho de mais precioso na minha vida. Amém? O apóstolo Paulo está muito preocupado, irmãos, de que a igreja se torne a Julia Roberts. Você lembra? Quem assistiu um filme da Julia Roberts, Vitória, é Noiva em Fuga, não é? O nome do filme? Aquela que toda hora que ela vai casar, ela chega no altar com o noivo. Você já viu esse filme? Aquele filme é irritante, meu irmão. E a gente fica aborrecido, porque toda hora aquela mulher está linda, maravilhosa, chegando no altar, e quando chega ali, na hora de confirmar a sua decisão, dá uma ziquezira dela, ela não tem convicção, ela não tem aliança, ela não tem dedicação, ela não tem fidelidade, ela não tem nada, ela não ama aquele noivo. O que ela faz, Rosa? Você já viu esse filme? A mulher corre, ela corre a pé, do outro ela pega a bicicleta e corre, ela já correu de cavalo, ela já correu de tudo quanto é coisa. Se tivesse mototáxi no filme, ela parava em Bagá, me leva para Nova Holanda, deixa eu ir correndo, ia fazer essa coisa, porque o apóstolo Paulo está preocupado que a igreja seja igual ao Julia Roberts. Uma noiva que não tem convicção e que na hora do seu casamento vai dar para trás o tempo todo porque não ama o noivo. Por isso ele vai falar, eu tenho medo, eu tenho preocupação, que a serpente que enganou a Eva lá no começo. E você sabe como é que foi isso. Deus criou o paraíso para Adão e Eva e eles estavam lá Deus disse assim, come de tudo, não come isso. E aí a serpente olhou para ela e falou assim, rapaz, tem um negócio para te falar? Você não pode comer disso aí, não? Ela falou, não. Por quê? Porque Deus que nos ama, Ele criou tudo, a gente pode fazer tudo isso, e isso aqui Ele falou para a gente não fazer. E o que a serpente falou? Tu é uma tonta mesmo, hein? Você está acreditando em Deus? Ele sabe que se você comer disso aqui, você vai ser igual a Ele, ou seja, você pode se rebelar contra Ele, você pode não estar mais debaixo da sua autoridade, debaixo do seu cuidado. Come, minha filha, come, porque coisa boa nessa vida é a gente se ver livre do controle de Deus. Amém, irmão? Coisa boa é a gente falar para Deus, fica na tua. Coisa boa é a gente dizer, da minha vida cuido eu. Coisa boa é a gente dizer, eu escolho o meu namorado e não se mete. Coisa boa é a gente fazer aquilo que dá na cabeça. Coisa boa é a gente dizer para Deus o seguinte, eu sou como você. Eu tenho todo o poder e quem manda na minha vida sou eu. É uma coisa boa, só tem um problema, que quem está dando essa orientação não é o bom pastor que ama você, é a serpente que quer o seu mal. E a gente sabe que Eva comeu e deu para Adão. E com isso, nós temos a entrada do pecado do mundo e até hoje nós vivemos as consequências desse pecado. Paulo está dizendo, eu temo
que você, como noiva de Cristo, linda, adornada, cheirosa, salva, transformada, amada, você caia no canto da serpente e daqui a pouco você está distante do noivo. Você está conseguindo perceber isso? Porque Paulo está olhando lá na frente e está dizendo, esse casamento é lindo demais. Ô Jeane, a tua vida tem tudo a ver com o seu casamento com Jesus. Tudo a ver. É muito estranho imaginar você não chegando naquele dia e comparecendo àquelas bodas do Cordeiro e casando com Jesus. É muito estranho. Eduardo, é estranho pensar em você, meu irmão, e não estar ligado com Jesus. Lindonice, é muito estranho pensar você não está ligada com Jesus, não está noiva, aliançada com Jesus. É estranho para eles, irmãos, é estranho para você, é estranho para mim. A nossa vida, a partir da nossa experiência de salvação, é outra. O amado da nossa alma é outro. A nossa paixão é Ele. O nosso amor é Ele. A nossa vida é dele. Os nossos sonhos são para Ele. Nosso dinheiro é dele. Tudo para Ele, amém, gente? E ele está dizendo sobre 3 coisas, rapidamente, que a serpente pode cantar no nosso ouvido e nos desvirtuar disso. Quando nós lemos aqui, no versículo 4, ele diz assim, porque se alguém me vem pregando um Jesus que não é aquele que nós pregamos, e se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente daqueles que vocês aceitam, isso aí é corrupção do seu coração, isso aí vai trazer discórdia, isso aí vai trazer problema. Ele vai dizer que, olha, um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho, um entendimento errado de Jesus, um entendimento errado do poder do Espírito Santo, um entendimento errado do que Jesus fez por nós, um entendimento errado do Evangelho, pode nos levar justamente a quê? A falta de dedicação, a falta de fidelidade, a falta de pureza, distanciamento de Jesus. Você deve estar perguntando agora assim, e aí? Como é que a gente foge do engano? Como é que a gente, como noiva, se mantém pura, linda diante do Senhor? É Ele que nos santifica. É a nossa relação com Ele que nos une a Ele. Ele que vem ao nosso encontro e nós respondemos em amor a Ele. Por isso, você é convidado à intimidade, Bíblia e oração. Você é convidado a se distanciar de tudo aquilo que não tem cheiro de Deus, tudo aquilo que tem aparência de canto da serpente. Você é chamado a se distanciar e se aproximar de tudo aquilo que você entende que Deus está ali, naquele lugar, fazendo, realizando. Você é chamado a servir a Cristo. Você é chamado a gerar muita expectativa para esse lindo casamento. Você é convidado a se ver como igreja. Você é convidado a se ver como uma noiva linda esperando Jesus. Apocalipse capítulo 19, põe para a gente, Pedro, para a gente terminar, por favor. Versículo de 6 a 9, eu queria ler com vocês. Sabe esse noivado que nós estamos com Jesus? Hein, gente? Sabe essa aliança? Sabe esse compromisso? Sabe essa convicção? Apocalipse 19, 6 a 9. Consegue botar aí, Pedrão? Consegue? Já está lá? É que está meio... Então eu ouvi algo semelhante ao som de uma multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Bota aí. Regozijemos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva, o quê? Já está pronta, aleluia, gente, olha como é que a noiva está linda, está pronta, está santa, está maravilhosa. Bota aí, verso 8, para vestir-se foi-lhe dado um linho fino, brilhante, puro. O linho fino são os atos justos dos santos, os atos justos da sua igreja. Verso 9, e o anjo me disse, escreve, felizes, repete comigo, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou,
estas são as palavras verdadeiras de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue se olhar lá na frente e se ver, você consegue se ver hoje como a noiva de Cristo, a igreja linda dele, à espera desse maravilhoso casamento que vai se consumar? É assim que você se vê? É assim que você se vê como igreja? É assim que você celebra como igreja? É assim que você sai da sua casa num domingo de manhã ou à noite e entra num lugar como esse, como uma noiva que vem encontrar o seu noivo, à espera daquele grande dia? É assim que você se prepara? É assim que seu coração é purificado? É assim que você se vê? Quando Jesus olha para nós, irmãos, ele não vê Marcelo, Eduardo, Lindonice, Sérgio, Felipe. Quando Jesus vem aqui, ele olha para nós, ele está vendo a sua noiva, e ele diz assim: que coisa linda, a minha noiva é linda demais, a minha noiva é linda demais, eu amo demais. E nós respondemos a ele: meu noivo, nós te amamos demais, o nosso coração é teu, o meu coração é teu, e nós ansiamos por aquele grande dia, aquele grande encontro. Por enquanto somos uma noiva se preparando para aquele grande dia. Deixa eu te falar uma coisa: não deixe serpente nenhuma roubar de você a alegria de ser a noiva de Cristo. Ai, mas eu preciso ter muito prazer. Descubra o prazer em Deus. Ai, mas eu preciso de muito dinheiro. Aprenda a depender do seu sustento em Deus, Ele sustentará você. Ai, mas eu preciso, é tudo engano da serpente. O que o grande pastor diz para nós é o seguinte: vem, 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 você é a minha noiva amada, e você tem compromisso comigo, e quer saber? Ele tem compromisso com você.